nós iniciaremos aqui a unidade 5, que é destinada à formulação integral. Formulação integral é uma abordagem diferente da abordagem que nós vimos na unidade anterior, a formulação diferencial, né? Nós vamos observar aqui que, a partir dos mesmos princípios físicos que foram aplicados lá na formulação diferencial, que são o princípio de conservação de massa e a segunda lei de Newton, então, a partir dos mesmos princípios físicos, nós vamos chegar num conjunto diferente de equações, um conjunto que vai ser aplicado para situações diferentes, vamos dizer assim, das situações que nós vimos na formulação diferencial. Mas, de uma forma geral, nós veremos que as equações são um pouco mais simplificadas. Então, nessa unidade, nós vamos estudar tanto a equação da continuidade, o objetivo principal dessa aula, quanto também as equações de quantidade de movimento, mas sob um novo ponto de vista, sob o ponto de vista da formulação integral. Bom, então nós precisamos estabelecer aqui quais seriam as diferenças básicas entre a abordagem diferencial e a abordagem integral, que é o objeto principal do nosso estudo dentro dessa unidade 5. A formulação diferencial era obtida por modelos matemáticos, né, que derivaram da aplicação do princípio de conservação de massa e da segunda lei de Newton, mas esses princípios físicos eles foram aplicados em elementos infinitesimais de volume de fluido, naqueles elementos de volta. A formulação integral ela também é baseada nos mesmos princípios, né? O princípio de conservação de massa e na segunda lei de Newton, mas as equações que vão advir da aplicação desses princípios são equações aplicadas em volumes maiores, em volumes macroscópicos de fluido. Então, a diferença principal nesse aspecto é que a formulação diferencial ela é aplicada a elementos infinitesimais, a formulação integral ela vai ser aplicada a volumes macroscópicos de fluido. Como o próprio nome diz, a formulação diferencial ela era modelada por equações diferenciais parciais. Nós vimos que tanto a equação da continuidade quanto as três equações de Navier-Stokes, ou as equações de quantidade de movimento, eram equações diferenciais parciais. Aqui na formulação integral, o escoamento ele vai ser modelado por equações integrais. Então, há uma grande diferença, principalmente vinculada ao método matemático de solução dessas equações. Lá na formulação diferencial, nós vimos que a solução das EDPs, continuidade, as equações de Navier-Stokes, ela fica restrita à aplicação de algumas hipóteses simplificadoras, pelo menos a solução analítica dessas equações, sendo que a maior parte dos casos práticos ele acaba sendo direcionado à solução numérica computacional. Aqui na formulação integral, as chamadas equações integrais, elas já têm um potencial maior, uma capacidade maior de serem resolvidas analiticamente. Então, há uma certa simplificação também no processo de solução das equações integrais. Bom, na formulação diferencial, o equacionamento era um equacionamento mais completo e que permite a estimativa de detalhes do escoamento. Está aí a grande vantagem da formulação diferencial, permitir estimativa de detalhes do escoamento. Detalhes como perfis de velocidade, perfis de tensões cisalhantes, a variação das tensões cisalhantes entre uma parede e outra de um conduto, a variação de velocidade entre uma parede e outra de um conduto, permite o traçado de linhas de corrente, haja vista que a formulação diferencial tem o potencial de mapear velocidades pontuais, e ao mapear as velocidades pontuais, ela permite também o traçado dessas linhas de corrente, que conforme vimos, são linhas que tangenciam esses vetores de velocidade em cada ponto, certo? Então, a formulação diferencial ela tem essa grande capacidade de permitir a previsão de detalhes do escoamento, como perfis de tensões cisalhantes, perfis de velocidades pontuais. A formulação integral ela já perde um pouco essa característica de detalhamento. O objetivo principal passa a ser conhecer um aspecto mais global do escoamento, como, por exemplo, velocidade média numa seção transversal, a pressão média numa seção transversal.
Então, a formulação integral, ela não trabalha com esses perfis de velocidades pontuais e nem com esses perfis de tensões cisalhantes, mas permite a obtenção de valores médios. Pressão média, velocidade média na seção transversal, tensão cisalhante média nessa seção transversal. Então, há, nesse sentido, uma certa perda de detalhamento do escoamento em relação à formulação diferencial, que tem um poder preditivo maior. A formulação diferencial ela é mais completa, menos simplificada do que a formulação integral. Bom, a formulação integral também ela dá mais ênfase aos efeitos advectivos, sendo que os efeitos difusivos, que são as perdas de carga, eles vão ser modelados por leis de resistência que serão obtidas a partir de equações empíricas, equações que vão vir de experimentos, de uma série de análises estatísticas de experimentos. Bom, então nós vimos que os escoamentos eles são regidos por mecanismos de transferência de massa. Dentre esses mecanismos temos a advecção e a difusão. Nós vimos que as equações de Navier-Stokes ela engloba tanto os termos advectivos, que são aqueles termos que aparecem no primeiro membro, aquelas derivadas espaciais de velocidade que aparecem no primeiro membro das equações de Navier-Stokes, e também modemos termos difusivos, que são aqueles termos que aparecem no segundo membro, onde aparece ali a viscosidade dos fluidos, certo? Bom, no caso da formulação integral, os termos advectivos, que são aqueles causados pela velocidade média do escoamento, aquela velocidade preferencial do escoamento, eles são bem modelados, mas os efeitos difusivos, que aqui são restritos às perdas de carga, então quando nós falamos em efeitos de difusão na formulação integral, nós estamos falando em perdas de carga. Então essas perdas de carga, elas vão ser modeladas não pela formulação integral em si, mas por equações auxiliares, por equações de cunho empírico ou semi-empírico, que genericamente são chamadas de leis de resistência. O estudo dessas leis de resistência ele vai ser o objeto da próxima unidade, da unidade 6. E a formulação integral, enfim, ela é mais aplicada em problemas práticos de engenharia, aquela engenharia mais corriqueira, engenharia mais usual, como podemos citar dentro dessa gama todo o projeto de sistemas hidráulicos, sistemas de coleta de esgoto, sistemas de coletas de água pluvial. Então a formulação integral ela é aplicada nesses tipos de projetos, certo? Então, em suma, a formulação diferencial ela é regida por equações diferenciais parciais, o que nos fornece equações mais complexas com métodos de solução matemática mais complexos. A formulação integral ela é regida por equações mais simples, portanto, com métodos de solução mais simples, mas há uma certa perda de precisão, principalmente na previsão de detalhes do escoamento. A formulação integral ela tem um objetivo maior de calcular velocidades médias, pressões médias em seção transversal, e não perfis de velocidade, perfis de tensões cisalhantes, por exemplo. Em suma, tem métodos de solução matemática mais simples e ela acaba sendo aplicada na prática da engenharia. Para a gente ver aqui alguns exemplos, vamos ver aqui dois casos que expressam essa diferença entre a formulação diferencial e a formulação integral. Aqui nessa figura da esquerda, a gente verifica o escoamento dentro de uma tubulação na região onde existe uma válvula, onde existe um registro. A gente percebe que a presença desse registro, a partir do desenho das linhas de corrente, causa muito turbilhonamento, muita turbulência nessa região. O traçado dessas linhas de corrente só é possível porque se conhece a distribuição das velocidades pontuais em vários pontos aqui dentro dessa região e, portanto, isso permite traçar as linhas de corrente. Mas para se conhecer a distribuição dessas velocidades nesses vários pontos, é preciso um conjunto de equações que consiga prever esse tipo de detalhe do escoamento. E essas equações que conseguem prever detalhes dessa maneira são as equações da formulação diferencial.
equação da continuidade e as equações de Navier-Stokes na formulação diferencial. Aqui na formulação integral, o objetivo principal passa a ser o cálculo da velocidade média na seção transversal. Por exemplo, nessa região, a velocidade média é V1, nessa região, a velocidade média é V2. Eu estou supondo aqui que o fluido ele sobe por essa tubulação. A velocidade média é V2, certo? Valores médios de pressão, P2, pressão dinâmica P2, pressão dinâmica P1 nessa região. Mas um dos grandes objetivos da aplicação, principalmente das equações de quantidade de movimento aqui na formulação integral, é o cálculo da força que o fluido faz em peças, como curvas, por exemplo. O fluido, ao passar por essa curva, por exemplo, essa curva vai forçar o fluido a mudar a sua direção. Temos aqui uma curva de 90 graus. Veja que o fluido ele entra aqui numa direção e sai a 90 graus, formando aqui um ângulo de 90 graus em relação à direção em que ele entrou. Certo? Então, a curva produz essa mudança, essa necessidade do fluido mudar a direção. E essa mudança de direção de fluido vai acarretar uma força que o fluido fará sobre a curva, uma força F. Então, o grande objetivo nosso aqui, principalmente ao aplicar a formulação integral de quantidade de movimento, reside no cálculo dessas forças que o fluido em movimento faz sobre paredes ou sobre peças singulares numa linha de condutos. Bom, nós vamos fazer aqui então algumas definições antes de entrarmos na equação da continuidade propriamente dita. Precisamos fazer a definição do sistema de controle, o que a gente chama simplesmente de sistema. O sistema de controle para nós ela vai ser basicamente uma massa. É uma massa definida de fluido, certo? Então é uma massa de fluido que é separada, pelo menos teoricamente, de todo o restante do meio. A fronteira de um sistema de controle é uma superfície fechada que pode ter forma variável com o tempo, desde que contenha a mesma massa. Então, é isso que a gente verifica aqui nessa imagem. Nós temos o escoamento por essa tubulação. É como se nós isolássemos aqui uma massa de fluido, vamos chamar essa massa aqui de M1, por exemplo, certo? É como se isolássemos um pedaço, uma certa massa de fluido que se desloca com o escoamento. Então, nota que essa massa M1, ela se desloca da posição 1 para uma posição 2. Ao longo desse deslocamento, ela pode ter mudança de forma, mas a massa contida é a mesma. Portanto, nessa situação 2, a massa M2 ela é igual à massa M1, ou seja, o sistema de controle, ao longo do seu movimento, ele preserva a sua massa. É como, portanto, se isolássemos uma massa e acompanhássemos o deslocamento dessa mesma massa ao longo do escoamento. Essa massa é o chamado sistema de controle. Então, o princípio de conservação de massa aplicado em um sistema de controle, ele diz que a sua massa permanece constante com o tempo. Veja, portanto, que M1 é igual a M2, certo? Então, há uma constância dessa massa com o tempo, o que vai nos dizer matematicamente que a variação da massa com o tempo num sistema de controle, que nós vamos chamar aqui simplesmente de sistema, vai ser igual a zero, haja vista que a massa do sistema de controle se mantém constante com o tempo. Essa é a aplicação do princípio de conservação de massa a um sistema de controle. Nós precisamos também fazer a definição de um outro termo, que é o chamado volume de controle. Nós vamos chamar esse volume de controle sempre aí de VC. Como o próprio nome diz, o volume de controle é um volume, é uma região que nós vamos fixar do escoamento, uma região que nós vamos fixar para fazer um determinado estudo, certo? Então, se o nosso objetivo é estudar, por exemplo, o que acontece no entorno desse registro, nós vamos isolar uma região desse conduto próxima desse registro. Se o nosso objetivo é estudar o que acontece dentro da curva, esse escoamento, nós vamos isolar uma região do escoamento dentro dessa curva. Então, essa região isolada, esse volume que nós vamos isolar para estudar, é o que nós chamamos de volume de controle, é o que a gente verifica aqui nessa imagem. Então, por exemplo, nós teríamos aqui
o volume de controle VC1, que seria o volume de controle da curva, certo? E aqui teríamos o volume de controle VC2, o volume de controle próximo da válvula. Quando a gente estuda o VC1, está dentro do nosso interesse analisar o fluido que cruza as fronteiras desse volume de controle e o que acontece dentro do volume de controle. Não nos interessa estudar o resto da tubulação, apenas o estudo dessa região específica que é o volume de controle. Então, nós temos aqui um outro exemplo. Se o nosso objetivo é estudar o que acontece nas proximidades dessa válvula, nós isolamos uma região específica na proximidade dessa válvula e essa região específica passa a ser, nesse exemplo, o volume de controle 2 que a gente vai analisar, certo? Então, a fronteira desse volume de controle é chamada de superfície de controle. Então, vamos anotar aqui, por exemplo, dentro dos nossos volumes de controle. Esse volume de controle, por exemplo, ele tem uma fronteira lateral, né? Uma superfície lateral. Essa superfície lateral seria a superfície de controle 1 desse volume de controle 1. Mas ele tem também uma fronteira de entrada, né? Vamos imaginar que o fluido entra por aqui e sai por aqui, fazendo esse movimento aqui, né? Então, ele entra pela parte de cima. Então, há aqui uma fronteira de entrada desse volume de controle 1, e essa fronteira de entrada seria a superfície de controle 2, por exemplo. Há também uma fronteira de saída desse volume de controle 1. Essa fronteira de saída é por onde, a superfície por onde o fluido sai, né, seria aqui a superfície de controle 3. Então, as fronteiras do volume de controle são chamadas de superfícies de controle. Esses conceitos nós vamos aplicar dentro da formulação matemática da abordagem integral. Da mesma maneira, pessoal, nós temos aqui esse nosso volume de controle. Se a gente pegar aqui a área lateral, né, a área lateral do volume de controle, a gente teria aqui a superfície de controle 1, já aqui do volume de controle 2. Então, a superfície de controle 1 seria a área lateral desse cilindro, que é o que nós temos aqui, que é a fronteira lateral do volume de controle 2. Aqui a gente teria uma superfície de entrada por onde o fluido entra no volume de controle, certo? Essa aqui é uma fronteira desse volume de controle 2 que a gente poderia chamar de superfície de controle 2. E também uma fronteira de saída, essa fronteira de saída aqui que é por onde o fluido sai, que seria a superfície de controle 3, certo? Então, nós temos uma região específica do escoamento que nós vamos isolar para estudar e temos as fronteiras dessa região. Essa região específica é chamada de volume de controle e as fronteiras dessa região são as superfícies de controle. Bom, nós vamos observar que existe uma formulação única que é chamada de formulação integral básica ou transformação de Reynolds, que é utilizada para modelar toda a formulação diferencial. Em suma, toda a formulação diferencial ela pode ser escrita em termos de uma única equação. Essa única equação é a formulação integral básica. É essa equação que a gente verifica aí. Diz que dn sobre dt num sistema de controle é igual à variação temporal da integral de n-ρ num volume de controle mais a integral nas superfícies de controle de n-ρ/v dA. Nós vamos analisar cada parte dessa equação. Então, o que seria o n na nossa equação básica? N é qualquer grandeza ou variável que é transportada pelo escoamento. Por exemplo, o n ele pode ser a massa de fluido, o n pode ser a quantidade de movimento, que é o produto de massa pela velocidade. O n pode ser a temperatura do fluido. O n pode ser a concentração de uma substância dispersa ou dissolvida no fluido. Então, qualquer grandeza genérica que é transportada pelo escoamento, nós estamos representando aqui pelo termo genérico n, certo? Então, é esse n que aparece aqui na equação integral básica. O n minúsculo, que aparece lá no segundo membro, esse n minúsculo aqui, ó, seria o valor do n maiúsculo por unidade de massa de fluido, certo? Então, o n minúsculo é o n
que é qualquer grandeza genérica transportada pelo escoamento, dividido pela massa de fluido. Por exemplo, se a nossa grandeza genérica, a grandeza genérica que nós vamos estudar é a massa do próprio fluido, o N minúsculo ele vale 1, porque seria a massa dividido pela massa, certo? Daria 1. Se a nossa grandeza genérica transportada pelo escoamento é a quantidade de movimento produto da massa pela velocidade, o m minúsculo seria a quantidade de movimento dividido por m, portanto, seria igual à própria velocidade, vetor velocidade do escoamento, certo? Aqui, o que aparece com o termo dA é um vetor de área, que é normal às superfícies de controle e que vai apontar sempre para fora do volume de controle. Daqui a pouco a gente vai desenhar de uma forma mais clara esse vetor de área. Aí vocês podem perguntar assim, não, mas a área é um escalar? A área não é um vetor, certo? Então, o vetor de área seria igual ao próprio módulo da área da superfície de controle, que é o que nós estamos chamando aqui de dA. Então, dA é o módulo da área da superfície de controle, o valor da área da superfície de controle em metros quadrados, por exemplo, certo? Vezes um vetor unitário na direção normal àquela superfície de controle. Esse vetor unitário seria IN, certo? Então, IN seria um vetor unitário que é normal à área dA. A área dA é a própria área da superfície de controle. Para a gente entender melhor isso, vamos imaginar que a gente quer estudar uma região aqui próximo da válvula, próximo dessa válvula. Então, nós vamos isolar um volume de controle na região da válvula, certo? Veja que vamos imaginar que o fluido ele entra nessa direção. Então, nós temos aqui uma velocidade de aproximação V1 do fluido, um vetor velocidade de aproximação V1, e ele sai nessa direção. Aqui a gente tem uma velocidade de saída V2. Então, o fluido vem daqui da direita, passa pela nossa região de interesse, pelo nosso volume de controle e sai pela esquerda, certo? O que nós vamos chamar aí de dA é aquele vetor de área que é normal à superfície de controle. Por exemplo, se tivermos aqui nessa região a superfície de controle 1, como sendo essa superfície de controle de entrada de fluido, essa superfície de controle de entrada aqui, certo? O vetor normal, essa superfície de controle, ele é um vetor que sempre vai apontar para fora do volume de controle. Então, ele forma com a superfície de controle um ângulo de 90 graus, mas aponta sempre para fora, por convenção, do volume de controle. Então, aqui a gente teria um vetor de área dA1, cujo módulo desse vetor de área, o módulo desse vetor de área dA1, ele vai ser igual à própria área da seção transversal A1. Essa área circular aqui, a área da seção transversal A1, certo? Nós temos aqui uma superfície de controle 2, que seria a superfície de controle de saída do fluido. Então, essa seria a superfície de controle 2, a superfície de controle de saída. Por essa superfície de controle 2, essa superfície de controle de saída, também existe um vetor de área, vetor que nós vamos chamar aqui de dA1. dA2, desculpe, dA1 foi lá na outra área. dA2, esse vetor dA2, ele forma com a superfície de controle SC2 um ângulo também de 90 graus e sempre aponta para fora do volume de controle. Então, o módulo desse dA2 é igual à própria área A2 da superfície de controle, portanto, a área dessa seção circular de saída, certo? Nós vamos ver também que na formulação integral básica, vamos retornar aqui, aparece essa grandeza, um produto entre dois vetores, esse produto aqui, ó, VdA. Veja que esse é um produto escalar entre o vetor de velocidade e o vetor de área, certo? Então, se nós voltarmos aqui para o nosso volume de controle que nós estamos analisando, há aqui um produto escalar V1, dA1. O que vai acontecer aqui na superfície de controle 1? Então, nós temos aqui um produto escalar.
Bom, na definição, o produto escalar seria igual ao módulo da velocidade, no caso igual à própria V1, vezes o módulo do vetor de área, que no caso é igual a A1, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vamos chamar esse ângulo de θ, certo? Então, o θ aqui seria o ângulo entre V1 e A1. Ângulo formado entre os vetores V1 e dA1, os dois vetores que estão sendo multiplicados aí pelo produto escalar. Nesse exemplo específico, pela superfície de controle 1, note que o ângulo θ formado entre os vetores V1 e dA1 é um ângulo de 180 graus, porque a velocidade V1 entra no volume de controle e o vetor de área dA1 sai do volume de controle. Então, nesse exemplo específico da superfície de controle 1, esse ângulo seria igual a um ângulo de 180 graus. O ângulo θ seria igual a 180 graus, certo? Se nós observarmos aqui na superfície de controle 2, também vai existir esse produto escalar entre o vetor velocidade, V2, e o vetor de área, dA2. Então, temos aqui um produto escalar entre os dois vetores, que é igual ao módulo do primeiro vetor, portanto, igual a V2, vezes o módulo do segundo vetor, que é igual à área A2, vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Nesse exemplo, o θ seria o ângulo entre os vetores V2 e dA2, certo? Então, ângulo entre os vetores V2 e dA2. Nota que nesse exemplo específico aqui na superfície de controle 2, o vetor V2 de velocidade ele sai do volume de controle e o vetor de área dA2 também sai do volume de controle. Nesse caso, o ângulo θ formado entre esses dois vetores é zero, certo? Então, aqui na superfície de controle, o ângulo formado entre o vetor V2 e o vetor dA2 é um ângulo zero, certo? Então, nota que sempre que aparecer lá nas equações integrais esse produto VDA, estamos nos referindo aqui a um produto escalar, certo? Produto escalar entre os vetores de velocidade e o vetor de área. Produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor de área dA numa superfície de controle específica.